Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Nós iremos fazer a aula de história hoje, página 133. O passar do tempo. Todos os dias vemos e sentimos o tempo passar. Algumas mudanças acontecem mais rapidamente, como o dia que se transforma em noite, e outras demoram mais, como um bebê desde que nasce até se tornar adulto. Você sabia que o jeito de pensar e os comportamentos também mudam com o passar do tempo? Por exemplo, antigamente as mulheres não podiam votar, mas ao longo das últimas décadas elas conquistaram esse e muitos outros direitos e venceram diversos preconceitos. Mas preconceito ainda existe, não é mesmo? Inclusive contra as mulheres. Isso acontece pois alguns comportamentos e jeitos de pensar mudam de maneira muito lenta. Então, olha só que interessante. Aqui nesse parágrafo dessa página, nós vimos sobre os direitos e principalmente sobre os direitos das mulheres com o passar do tempo. Então, muitas coisas mudaram de algumas décadas para cá, principalmente na vida das mulheres. Alguns preconceitos foram quebrados e outros ainda precisam ser muito manejados, ok? Então, tem algumas coisas com o tempo que passa rápido, nós conseguimos sentir, como por exemplo, quando o tempo passa em horas, é de manhã, depois é tarde, depois é noite. Porém, a gente não consegue ver rápido um tempo de um bebê que acabou de nascer até ele se tornar adulto, pois é algo que demora anos para acontecer. Por exemplo, vocês nasceram e já passaram todos esses anos que vocês estão vivos, então todo esse tempo, ok? Atividade. Algumas coisas mudam rapidamente, enquanto outras mudam tão lentamente que é quase impossível percebermos as transformações. Reúna-se com o colega, pode ser com o papai ou com a mamãe, para refletir sobre o assunto e cite um exemplo de algo. Então, olha só, vocês vão citar um exemplo de algo que se transforma rapidamente na sua vida e um exemplo que se transforma bem lentamente, tá bom? É o A e o B da página 133. Quando vocês fizerem essa atividade, que é a página 133, nós iremos lá para a página 134, que nós iremos aprender e entender o que é história. Então, por que existe uma história para a gente estudar? Por que existe história na grade curricular, né? Que é o conteúdo que a gente tem. Por que tem uma apostila de história? Por que história é importante? Então, nesta aula, você vai aprender que existe uma ciência para estudar o passado. Mas por que o passado é importante? Então, olha só, ao longo do tempo, pessoas, maneiras de pensar, comportamentos, vestimentas, objetos e muitas outras coisas passam por transformações. E é também ao longo do tempo que cada um de nós vive e constrói uma história. A história de uma pessoa se cruza com a história de outras pessoas. A história de um filho pode transformar a história de uma mãe e vice-versa. E a história de um amigo muito querido também pode se cruzar com a sua história, não é mesmo? Da mesma maneira, a história de uma pessoa conecta-se com a história dos locais onde ela mora ou costuma frequentar. É por isso que você faz parte da história da sua família, da história da sua escola, da história do seu bairro, da história da sua cidade e etc. Então, todo mundo que nasce, ele nasce construindo uma história. Então, você tem uma história, quando a gente imagina uma história que a gente lê, por exemplo, em contos infantis, sempre começa com era uma vez, não é mesmo? Era uma vez, um dia ensolarado, ou algo assim. Sempre tem um começo da história. A sua história começou no dia que você nasceu. Quando você nasceu da mamãe, quando você nasceu
e veio ao mundo, a sua história começou a ser construída. E com o passar do tempo, você sempre vai mudando e vai construindo essa história. Então, lembra que em religião a gente estava vendo que quando a gente nasce, a gente pode ser considerado uma folha em branco, que a gente vai sempre escrevendo nela e dentro dela a gente constrói uma história que fica nossas experiências, tudo que nós passamos, nossos traumas, enfim. A história é a mesma coisa. Então a gente sempre cruza com histórias de outras pessoas. Todo mundo no mundo tem a sua própria história. E aí, o que acontece? Aqui nesse parágrafo, ele fala que a gente pode mudar a nossa vida dependendo da nossa história. Por exemplo, que eu vou dar para vocês, o Neymar. O Neymar, ele nasceu em um dia, ele foi crescendo, ninguém conhecia ele. Ele começou a criar a história dele, ele então começou a jogar futebol com os amiguinhos dele na rua, foi para uma escolinha de futebol e assim ele foi crescendo. Hoje, ele é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Vocês acham que a história de vida dele, principalmente a história de vida dele dentro do futebol, não mudou a vida das pessoas ao redor dele? Então, por exemplo, a mãe dele mudou a vida dela. Agora ela é a mãe do Neymar. Fora que dentro da história dela, ela tem outras competências também. Por exemplo, o filho do Neymar, ele já vem com algo marcado por ser filho desse astro, ok? Dessa inspiração no futebol. Quando a gente passa de página, nós aprendemos que existe uma ciência. Ela quer dizer, um conhecimento científico baseado na observação e na pesquisa, que se identifica com o passado e escreve sobre ele. Essa ciência é a história. Então, eu mudei a entonação, porque no começo ele fala falando como pergunta e eu não falei, mas no trecho e você sabia que existe uma ciência que quer dizer um conhecimento científico baseado na observação e na pesquisa que se dedica a estudar o passado e escrever sobre ele? Essa ciência é a história. Quem investiga os acontecimentos do passado são os historiadores. Eles analisam esses acontecimentos e escrevem sobre eles, procurando explicar não apenas o que aconteceu, mas por que os eventos ocorreram daquela maneira. Ao estudar o passado, podemos compreender melhor o presente, comparando o que mudou e o que permaneceu, e explicando o porquê dessas mudanças e permanências. É a história que nos ajuda a responder as perguntas como: por que falamos português se vivemos no Brasil? Por que o português se usa no Brasil é diferente do que é usado em Portugal? Por que usamos muitos objetos feitos de plástico se há cerca de 300 anos eles nem existiam? Como as crianças brincavam quando não existiam videogames? Por que as mulheres não podiam ser livres para fazer o que queriam há cerca de 100 anos atrás? Há cerca de 100 anos. Como as pessoas se comunicavam antes da internet, dos tablets e dos celulares? Muita coisa mudou. Tem coisas que foram recentemente mudadas. Tem coisas que há muito tempo mudou. Então, todas essas perguntas e muitas outras, a história consegue responder pra gente. Foram coisas que foram acontecendo para sim irem mudando o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós vimos um pouquinho de história também, referente à história, por exemplo, das cidades. Lembra no bimestre passado? Que as cidades eram completamente diferentes e nem existiam
terrenos, né, que eram chamados de cidade. Eram simplesmente todos os povos indígenas da maneira em que eles viviam. E aí, com a chegada dos portugueses, os portugueses foram mudando conforme eles queriam, com a cultura local lá do país deles. Então, você considera a história importante? Por quê? Escreva um texto em uma folha avulsa. Então, vocês vão se questionar o porquê que a história existe para você e por que ela é importante. Você acha que ela é importante ou não? É melhor que ela nem existisse, é melhor que nem existisse essa ciência que estuda o passado. Por quê? Vocês também irão fazer esse texto e, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar no Google perguntas. E aí vocês vão ver que algumas perguntas referente à história sempre vai ter um acontecimento. Então, por exemplo, se você quiser colocar no Google por que as roupas de guerra sempre tem escudo, espada, enfim, você vai ver que o porquê que isso ocorre, ou porquê que algo foi criado ali, o porquê das linguagens, o que tem a ver uma coisa com a outra, enfim. Quando a gente estuda sobre história, com certeza vocês já viram sobre o tempo, né? O tempo sempre precisa ser contado. Mas, como que a gente vai contar quando é muito tempo junto? Não tem como a gente contar. Tem como contar, mas fica muito difícil, né? Então, por exemplo, nós sabemos lá desde que nós começamos nossa vida acadêmica na escola, a gente começa a ver o tempo. Então, quem aqui já viu, quem já passou lá no infantil e viu a professora falando e mostrando o calendário para as crianças? Por quê, Porque as crianças, desde pequenininho, você tem que começar a compreender o tempo. Então, você entende quais são os dias da semana, você entende quantas horas possui um dia. Então, um dia possui 24 horas. E quantos dias da semana tem? 7 dias. Quantos dias no mês tem? Alguns têm 30, outros têm 31, outros têm 28. E quantos meses tem no ano? 12 meses. Então, tudo que acontece, existe o tempo. 12 meses equivale a 365 dias, normalmente. Tá, mas e quando junta muitos anos? Por exemplo, 10 anos. 10, 100, 1000 anos, eles possuem um nome. Então, lembra de matemática. Matemática não tem um nome quando a gente quer contar, por exemplo, o material dourado? Um cubinho é uma unidade, 10 unidades são uma dezena, 10 dezenas é igual a uma centena e 10 centenas é igual a milhar. Então, era 100 centenas é igual a 1 milhar. E aí, na história também tem a mesma coisa. Quando são 10 anos, é considerado uma década. Quando são 100 anos, é considerado um século. Quando é 1000 anos, é considerado um milênio. Então, por exemplo, de 10 em 10, se são 20 anos, são 2 décadas. Então, quando vocês completarem 10 anos, vocês vão ter uma década vivida. Ok? Vamos ler aqui esse parágrafo que o livro trouxe, tá? Tic-tac contando o tempo. Nesta aula, você vai conhecer algumas formas de organizar o tempo. Você já viu algumas palavras que ajudam a contar e organizar o tempo? Segundos, minutos, dias, mês e anos. No entanto, para estudar e conhecer a história, intervalos maiores do tempo são considerados muito importantes. Então, existem algumas palavrinhas que organizam os tempos maiores. Você já deve ter ouvido falar em década, século e milênio, por exemplo. Então, retomando o que nós dissemos, uma década é igual a 10 anos, um século é igual a 100 anos
e um milênio é igual a 1000 anos. Na palavrinha-chave, ele trouxe para gente que o século é um período do tempo que corresponde a 100 anos, contados de 1 a 100, de 101 a 200 e assim por diante. Então, quando fizer 100 anos, ele ainda é um século. A partir do 101, ele já começa a fazer parte do segundo século, ok? O primeiro ano de um século termina sempre com o algarismo 1 e o último ano com o algarismo 0. Por exemplo, o século que estamos começando o ano, começou no ano 2001 e terminará no ano 2100. É muito comum usar a palavra século em história, pois por meio dela é possível localizar acontecimentos em longo período de tempo. Então, vocês vão responder aqui para mim a questão 1, 2 e 3, tá bom? Por quê? Eu preciso entender se vocês conseguiram assimilar o que é uma década, o que é um século e o que é um milênio, tá bom? Também vocês farão a fichinha do século, tá bom? Quando vocês compreenderem melhor esse assunto. Então, é muito importante que vocês entendam esse assunto, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo Schools, ou pelo vídeo do YouTube, ou pelo binóculo, tá bom? Porque esse assunto vocês irão levar para os outros anos do Fundamental, tanto o 1 quanto o Fundamental 2, tá bom? Então, entender o que é uma década, o que é um século, o que é um milênio, é muito importante na matéria de história, tá bom? Porque aí também nós entraremos em qual século nós estamos, como é considerado os séculos, qual é o nome dos séculos que aconteceu alguns eventos marcantes. Então, é muito importante esse entendimento, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um ótimo dia para vocês e até amanhã.